Bom, pessoal, então vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Quais são os pontos notáveis de um triângulo? Os pontos notáveis de um triângulo são o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Vamos falar de cada um deles separadamente, ok? Então, começando com o baricentro. O que seria o baricentro? A definição de baricentro. O baricentro é o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo. Então, o baricentro é o ponto de interseção das três medianas de um triângulo. O que é uma mediana? Mediana é uma seviana que liga quem com quem? O vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, ó, nesse triângulo ABC que a gente tem aqui, ó, esse segmento aqui, ó, AM, é uma mediana, desde que esse ponto M aqui, ó, seja o ponto médio do lado BC. Então, isso aqui é uma mediana. Mesma coisa aqui, ó, se a gente pega do ponto B e liga esse ponto B ao ponto médio do lado oposto, ou seja, ao ponto N, que vai dividir esse lado AC ao meio, ó, essa medida é igual a essa. Então, esse outro segmento aqui, ó, o segmento NB, seria uma outra mediana, ok? E por fim, se a gente ligar o ponto C ao ponto médio do lado oposto, ou seja, ao ponto médio do lado AB, aqui a gente tem uma outra mediana. Então esse ponto aqui, ó, o ponto P, divide o segmento AB ao meio. Então nesse caso, esse ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de G, ele é o baricentro do triângulo. Então aquele ponto ali é o baricentro do triângulo. Quais são as propriedades importantes que envolvem esse baricentro? Bom, primeiro, esse baricentro aqui, ó, o fato da gente usar a letra G, inclusive é porque o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Então essa é a primeira propriedade bem importante do baricentro. O baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Ele é o centro de gravidade do triângulo. Ok? Outra propriedadezinha super importante. Por que esse ponto G é o baricentro do triângulo? Porque essas seis áreas aqui, ó, vamos numerar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas seis áreas triangulares aqui são todas iguais. Então, a gente vai ter nessa situação do baricentro aqui, seis triângulos de mesma área. Então, ó, as medianas vão dividir esse triângulo em seis triângulos de mesma área. Então, os seis triângulos formados, vamos colocar assim, né? Os seis triângulos formados, os seis triângulos obtidos ali, ó, eles possuem a mesma área. Eles possuem a mesma área, certo? Por isso aquele ponto ali é o centro de gravidade do triângulo, né? Porque a distribuição de área em torno do ponto G ele é totalmente simétrica, ok? Outra propriedade super importante é que o baricentro vai dividir as três medianas numa determinada proporção. E que proporção que é essa? Então vamos pegar aqui, ó. Pega, por exemplo, a mediana AM. A mediana AM vai ser dividida aqui pelo ponto G em dois segmentos. O segmento AG e o segmento GM. Olha, o segmento AG está para o segmento GM, assim como 2 está para 1, ou seja, AG é o dobro de GM. Isso vai acontecer também para as outras medianas. Então, por exemplo, o ponto G está dividindo essa mediana BN em dois tamanhos. O tamanho que vai de B até G e o tamanho que vai de G até N. BG está para GN, assim como 2 está para 1 também. E o mesmo acontece, evidentemente, em relação a outra mediana. Ó, o ponto G vai dividir a mediana CP em duas medidas proporcionais a 2 e 1. Então, CG está para GP. E, finalmente, todas essas razões aqui, elas são de 2 para 1. Ok? Essas são as questões importantes envolvendo o baricentro. Incentro. O que seria o incentro? O incentro é o ponto de intersecção, das três bissetrizes do triângulo. Três bissetrizes internas do triângulo.
Então, por exemplo, ó, esse segmento aqui, ó, que saiu do ponto A aqui, ó, dividindo esse ângulo aqui ao meio, é uma bissetriz, ok? Esse segmento que vai de B até I aqui, ó, que também divide esse ângulo ao meio, isso aqui é uma outra bissetriz. E aqui, esse segmento que sai aqui do ponto C aqui, ó, também é uma outra bissetriz. Então, nós temos três bissetrizes. A bissetriz AI, a bissetriz BI e a bissetriz CI. Essas três bissetrizes se encontram nesse ponto I, e esse ponto I vai ser quem? Vai ser o incentro deste triângulo. Ok? Bom, o que o incentro tem de importante num triângulo? Perceba você que esse incentro aqui, ele vai ser o centro dessa circunferência que está dentro do triângulo, ou seja, o incentro, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Essa seria a primeira propriedadezinha. O incentro, ele é o centro da circunferência, inscrita no triângulo. Inscrita no triângulo. Ok. Agora, por que o incentro ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo? Perceba que a distância do incentro ao lado AB, ao lado BC e ao lado CA vai ser exatamente a mesma. Olha só, a distância do ponto I ao lado BC é essa medida aqui, ó, que é o raio da circunferência, tá vendo? A distância do ponto I ao lado AB é exatamente essa daqui, ó, que também é o raio da circunferência. E a distância do ponto I ao lado AC é exatamente essa daqui também, ó. Então, a gente pode dizer que o incentro ele é equidistante aos lados do triângulo. Então, o incentro ele é equidistante, ou seja, ele tem a mesma distância, equidistante, aos lados do triângulo. Ok? Então, todo incentro ele vai ser o quê? O centro da circunferência inscrita. Por que ele vai ser o centro da circunferência inscrita? Porque o incentro é um ponto que é equidistante aos lados do triângulo. Por isso que é o centro da circunferência inscrita. Próximo ponto notável, circuncentro. O que é o circuncentro? É o ponto de intersecção das três mediatrizes. Agora, vamos lembrar o que é uma mediatriz? Mediatriz é o seguinte. A mediatriz ela não sai de vértice algum. Para a gente marcar a mediatriz, a gente faz o seguinte. Ó. Por exemplo, olha o lado EF. A gente pega o lado EF e pelo ponto médio do lado EF, que nós vamos chamar ele de M, ó, pelo ponto médio a gente traça uma perpendicular. Ó. Então essa reta R aqui, ó, uma reta perpendicular ao segmento EF pelo ponto médio, isso é uma mediatriz. Se a gente fizer também para o lado DF, vamos pegar o ponto médio N aqui, ó, e pelo ponto médio N a gente vai traçar uma perpendicular, a gente tem aqui uma outra mediatriz. Ó, a reta S é uma outra mediatriz. E da mesma forma, se a gente pega um ponto P aqui, ó, que divide o lado DE ao meio e traça uma perpendicular, ó, essa reta perpendicular aqui, ó, a gente tem aqui uma outra mediatriz. Essas três mediatrizes vão se encontrar neste ponto aqui, que é um ponto C. E quem é esse ponto C? O circuncentro. Esse ponto C é o circuncentro do triângulo. Agora, quais são as propriedades envolvendo o circuncentro? O circuncentro, percebam vocês, que eles são... O circuncentro, percebam você, que ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, essa é a primeira propriedade envolvendo o circuncentro. Ele é o centro da circunferência. Ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Agora, por que o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo? Perceba o seguinte, a distância do ponto C ao vértice E é igual à distância do ponto C ao vértice D e a distância do ponto C ao vértice F. Ou seja, esse ponto C aqui, ó, esse ponto C,
ele é equidistante aos 3 vértices do triângulo. O fato dele ser equidistante aos 3 vértices do triângulo é que faz com que o circuncentro seja o centro da circunferência circunscrita. Então, o circuncentro, ele é equidistante, ele é um ponto equidistante, ou seja, tem a mesma distância aos vértices do triângulo. Ele é equidistante aos vértices do triângulo. Então, essas são as propriedadezinhas envolvendo o circuncentro. Ortocentro. O ortocentro é o ponto de intersecção das 3 alturas de um triângulo. Certo? Ponto de interseção das 3 alturas de um triângulo. Bom, olhando para o triângulo, a gente vai ter uma altura saindo aqui do vértice A, ó, vai ser a altura AHA, ok? A altura ela sai do vértice e chega no lado oposto fazendo 90 graus. Ó, pelo vértice B a gente tem essa outra altura aqui, ó, pelo vértice B, que é a altura BHB. E por fim, pelo vértice C a gente tem essa outra altura aqui, ó, que é a altura CHC. As 3 alturas partem do vértice e chegam nos lados opostos fazendo 90 graus. Essas 3 alturas se encontram nesse ponto O. Quem é este ponto O? O ortocentro do triângulo ABC. Ok? Bom, propriedade envolvendo o ortocentro. Observa esse triângulo, o triângulo formado pelos pontos HA, HB e HC. Ou seja, o triângulo HA, HB, HC. Esse triângulo ele recebe o nome de triângulo órtico. Ele recebe o nome de triângulo órtico. Qual que é a propriedadezinha que envolve o triângulo órtico? Bom, o ponto O ele é o ortocentro do triângulo ABC. O ponto O ele vai ser o incentro. O ponto O ele é o incentro do triângulo órtico. Então essa seria uma propriedadezinha envolvendo o ortocentro. Ó. O ortocentro ele é o incentro do triângulo órtico. Ou seja, esse ponto aqui para o triângulo órtico ele funciona como o ponto de interseção das bissetrizes. Né? Então, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Ok? Existe um caso muito importante de análise de pontos notáveis no triângulo equilátero. Como é que funcionam os pontos notáveis no triângulo equilátero? Ó, todos os pontos notáveis no triângulo equilátero são coincidentes. Então, no triângulo equilátero, os pontos notáveis, eles são coincidentes. Eles são coincidentes. Ou seja, se você, por exemplo, traçar aqui uma altura a partir do vértice A, se você traçar uma altura aqui a partir do vértice A, bom, pelo fato do triângulo ser equilátero, essa altura também é bissetriz, essa altura também é mediana, e a mediatriz passa em cima desse segmento. Da mesma forma, quando você traça para cá, ó, quando você traça para cá uma outra altura, essa altura também é o quê? Também é bissetriz, também é mediana, a mediatriz também passa por aqui, e logicamente, analisando essa outra altura aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Ó. Ela vai dividir esse ângulo ao meio, ela vai dividir o lado oposto ao meio, a mediatriz vai passar por aqui. Por isso que esse ponto aqui, ó, ele é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Tá tudo coincidente. Ok? Então, no caso do triângulo equilátero, a gente vai fazer uma análise aqui em relação aos raios dessas duas circunferências, que é extremamente importante para a gente. Então, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Vamos observar o seguinte. Eu vou chamar de R' o raio da circunferência inscrita, ou seja, essa medida aqui, ó, certo? E eu vou chamar de R' o raio da circunferência circunscrita, ou seja, essa medida aqui, ó. Tirando ela daqui, ó, aqui é R', aqui é R'. Bom, tá bem claro que se a gente somar o R' com R', a gente vai ter a altura do triângulo equilátero. Ou seja, a altura do triângulo equilátero é o R' mais o R'. Agora, esse ponto aqui, ó, uma das propriedades dele é ser o baricentro.
Se ele é o baricentro, ele vai dividir essa mediana aqui, ó, na proporção 2:1, ou seja, o errão vai ser o dobro do errinho. Então, o errão vai ser 2 vezes o errinho. Com isso, o que a gente pode fazer? Vamos substituir no lugar do errão aqui 2 errinhos, a gente vai ter isso aqui, ó, que a altura vai ser 2 errinho mais errinho, ou seja, a altura vai ser 3 errinho. Isolando o errinho, o raio da circunferência inscrita é 1/3 da altura. Nossa, que relação importante é essa, hein? O raio da circunferência inscrita é 1/3 da altura. Como o raio da circunferência circunscrita é o dobro, substituindo o h sobre 3 aqui, a gente vai ter 2h sobre 3. Então, essas duas expressões aqui são muito importantes para a gente, tá? Inclusive, esse h sobre 3 aqui, que é o errinho, é o apótema do triângulo equilátero, muito utilizado aí em exercícios de polígonos regulares, utilizados demais também em exercícios envolvendo pirâmides regulares, ok? Bom, vamos dar uma praticada agora num exercício. Seguinte, na figura a seguir, feita fora de escala, considere os triângulos ABC e BCD. M é o ponto médio do lado AC. P, um ponto do lado BC, tal que os segmentos BC e DP são perpendiculares. Q é o ponto onde os segmentos BM e CP interceptam-se. Sabendo que AM é igual a MC, BQ é igual a 2QM, CD vale 6, BP vale 4, pode-se concluir que o perímetro do triângulo BCD vale... Puxa, vamos lá. Vamos resolver então. Bom, ele disse que AM é igual a MC. Então, aqui, ó. Então, esse ponto aqui é um ponto médio, né? Então, ó, AM é igual a MC. Beleza. Bom, se AM é igual a MC, eu já posso garantir que esse segmento aqui, ó, o BM, é uma mediana. Eu já sei que o segmento BM é uma mediana. Certo? Olha a outra informação que ele deu. Ele disse que BQ é 2QM, ou seja, ele disse que BQ, essa medida aqui, ó, de B até Q, é 2QM. Ou seja, se eu chamar esse pedacinho aqui de 1x, esse aqui vai ser 2x. Ah, então pera lá. Esse segmento BM, eu já sei que ele é uma mediana. E aí, eu sei que o tamanho que vai de B até Q é o dobro que vai de Q até M. Então esse Q aqui, na verdade, ele está funcionando como um baricentro, né? Ele está dividindo a mediana na proporção 2:1. Então esse ponto Q aqui, ó, é um baricentro. Se esse ponto Q é um baricentro, significa que AP é uma outra mediana. Então ele diz que a figura está fora de escala, e está bem fora de escala mesmo, né? Porque isso aqui é uma mediana, a gente pode garantir que essa medida aqui, ó, é igual a essa, ó. Tá certo? Então a gente garante que essas duas medidas são iguais, porque eu sei que esse ponto Q aqui, ó, é um baricentro. Esse ponto Q é o baricentro. Perfeito. Vamos adiante. Ele diz que CD vale 6. Então, CD vale 6. De C até D vale 6. E disse que BP vale 4. Então, BP vale 4. Bom, se BP vale 4, CP também vale 4. Porque isso aqui é um ponto médio. Agora, perceba que essa altura aqui, ó, porque isso aqui é uma altura, ela está funcionando também como uma mediana, porque esse ponto P aqui é o ponto médio. Que tipo de triângulo a gente tem a altura funcionando também como mediana? Num triângulo isósceles. Então, realmente a figura está bem fora de escala, porque esse tamanho que vai de D até C é igualzinho ao tamanho que vai de D até B, pelo fato desse triângulo ser um triângulo isósceles. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa para calcular o perímetro, ou seja, o 2P do triângulo BCD. Vai ser quanto? Vai ser 6 mais o outro 6 ali, mais 8. Ou seja, esse perímetro dá 20 centímetros, aí a gente ficou com a letra A. Beleza? Valeu, um abraço!